Agora a gente vai falar um pouco do drama da semana, lembrando que sexta-feira estarei reagindo ao último episódio do King Hu, a Rainha Hu, que é um drama coreano aqui que a gente resolveu dar atenção neste canal, né? E sábado faremos a live aí mais 18 mais aí sobre esse drama. Essa é uma matéria do My Drama List, ok? Todo mundo conhece o My Drama List. Postada por Lily Alice no dia 30 de agosto de 2024, certo? Eu não li ainda, nós vamos ler junto, eu deixo para ler a matéria junto com vocês. Também peguei um pedaço da Wikipedia, vocês vão ver aqui, falando sobre a recepção do drama. Então vamos conversar um pouco sobre isso, vou ler a matéria para ver o que vocês acham também, né? Principalmente quem tá assistindo. Lembrando, sexta-feira, reação ao último episódio e sábado, a live desse drama aqui. Primeira vez que vamos fazer uma live de drama coreano em andamento aqui. Já fizemos de Moolovers, mas Moolovers já é um drama muito antigo, passou muitos anos atrás. Então, vamos ler aqui a matéria agora. O épico histórico de 30 bilhões de wons, né? Ou seja, um drama caro, King Hu, foi envolvido em controvérsias, da semelhança com roupas do estilo chinês, à imprecisão histórica e cenas explícitas e provocativas classificadas como os 19+. Ou seja, na Coreia, o drama não é nem 18. A gente fala 18 porque a gente vai no patamar do brasileiro, né? Mas lá na Coreia, ele é 19+, né? O K-drama foi considerado bastante problemático. Até porque vocês sabem que na Coreia, as pessoas já nascem com 1 ano de idade. Vocês sabem que o coreano fala a idade diferente da gente, né? Vocês têm esse conhecimento. Quando nasce a pessoa já ela tem 1 ano, né? Aí quando ela tem 2, na verdade é o nosso 1. Por isso que eu acho que lá deve ser 19+, que é pra compensar essa perda aí de 1 ano, né? King Hu é um drama histórico sobre a rainha Hu, Jeon Jong-seo, que se tornou o alvo de 5 facções e príncipes de Goguryeo, que disputam o trono após a morte do rei, que é protagonizada aí pela Jeon Jong-seo, a atriz, né? E o rei é feito pelo Ji Sang-wook. A parte 1 do K-drama, episódios 1 e 4, foi lançado na TV na Coreia do Sul e na Paramount globalmente. Então, a gente já tem só por enquanto 4 episódios, vai ser lançado os outros 4 no dia 12. E é lógico que o drama ia gerar polêmica. Eu acho que, inclusive, esse deve ser o objetivo. Objetivo alcançado com sucesso. Vamos lá. A história é um drama de ficção, deve ser, né? Fato mais ficção. É facção. A tradução deve estar errada, gente, que essa matéria original era em inglês. É um drama de ficção ali. É facção, fato mais ficção. Não sei se essa palavra tem, mas deve ter. Reinventado com base em registros históricos da rainha Hu, que manteve o poder escolhendo a rara prática de casamento levirato, onde uma viúva se casa com o irmão de seu falecido marido para a continuidade da linhagem familiar, em Goguryeo. Após sua estreia, rapidamente se tornou uma das obras mais controversas do ano, com muitos espectadores se perguntando: as cenas explícitas para maiores de 19 anos eram realmente necessárias, especialmente quando a série, o primeiro drama histórico da TVN, ainda precisa resolver os atuais debates sobre precisão histórica. Com um orçamento de produção de cerca de 30 milhões de wons, a série contém várias cenas explícitas que parecem abruptas e fora do lugar dentro da história. Ao contrário dos dramas ocidentais, os K-dramas tradicionalmente evitam tais elementos, um fator-chave que atraiu o público global para a onda coreana. As críticas ao uso gratuito de cenas íntimas, que aparecem várias vezes e muitas vezes parecem fora do lugar, são antigas na Coreia do Sul. Mas com a ascensão das plataformas OTT, cenas vulgares e sujas que objetificam as mulheres parecem estar aumentando, tomando mais desafiador para esses dramas escapar da reação negativa. Objetificar a mulher? Os caras também estão lá peladão, querida. Eu não Depois a gente conversa sobre isso, tá? É como se a mulher estivesse transando sozinha, entendeu? O Ji Sang-wook tá lá pagando o corpo de fora também? Oh, meu senhor. Vamos lá. Enquanto cenas explícitas são mostradas principalmente em dramas OTT, ao contrário de programas exibidos em canais de transmissões nacionais, como a KBS, MBC e SBS, etc. O que eles estão querendo dizer aqui, gente? É a questão da TV. Esses canais de TV, eles têm que se adequar à censura. É como acontece na China. A China, por mais que tenha censura, a censura para TV é uma, a censura para internet é outra, e a censura para os minis que só saem na internet é outra coisa. Tanto que os mini conseguem passar coisas bem mais pesadas nesse sentido, né? Da Coreia é a mesma coisa. O que é para televisão nunca vai poder ser 19 ou 18+, como a gente sabe.
Mas o OTT ali, pra internet ali, as coisas que são exclusivas ali, streaming, eles conseguem fazer esse tipo de conteúdo, né? Os espectadores criticam que lê o parágrafo de novo, ó. Enquanto cenas explícitas são mostradas principalmente em dramas OTT, ao contrário de programas exibidos em canais de transmissão nacional, que são a da TV, como KBS, MBC, SBS, que a gente conhece muito bem, os espectadores criticam que adicionar tais cenas atrapalha a imersão do drama. E parece ser o caso de que o drama está contando com o valor do choque por meio de cenas excessivas para maiores de 19 anos. Muitos também argumentam que Ki-woo está simplesmente tentando ganhar atenção por meio desses elementos e carece de enredo. A controvérsia sobre a precisão histórica que surgiu antes da estreia do K-drama continua sem solução. Ou seja, não teve. O que ele quer dizer que não tem solução é que não teve uma resposta por parte da produção do drama. Eu recebi uns comentários no meu canal em inglês, falando sobre essa questão de que eles acham as roupas muito chinesas. Teve uma menina, inclusive, que comentou em inglês que o K-drama tá querendo roubar a cultura chinesa, parecer com os dramas históricos chineses. O que eu também acho uma bobeira, mas a gente fala disso mais pro final da história. Ki-woo enfrentou críticas com alegações de que os trajes e coques dos personagens lembravam os de dramas históricos chineses, que é isso que a menina comentou no meu canal. Ou seja, lá na Coreia, tá o mesmo mimimi que fazem na China, quando você lembra quando os dramas chineses fazem uma coisa que lembra japonês, por exemplo? Há uma reclamação dos chineses. Agora tá acontecendo a mesma coisa na Coreia. Os coreanos reclamando que algumas roupas lembram muito os personagens e os dramas históricos chineses, né? O personagem de Kim Woo, Yoo Puso, foi particularmente examinado por usar trajes que lembram aqueles vistos em dramas históricos chineses. Continuando aqui, vamos lá. Vamos lá, ou seja, a questão da roupa também virou um problema em relação a parecer chinês. Na coletiva de imprensa do K-drama, o diretor Jun Se-kyu respondeu a essas críticas, afirmando que o diretor Jun Soo-yu, que estava encarregado da direção, declarou na coletiva de imprensa da produção realizada no dia 27, ao trabalhar nisso, não fizemos isso sozinho. Houve professores que nos deram conselhos e conduzimos várias rodadas de verificação para as imagens e figurinos. Ou seja, o diretor está falando que houveram historiadores que ajudaram eles nas questões dos figurinos. Ele também disse: nós nos referimos aos murais da era de Goguryeo e outros materiais que os coques e figurinos. Ou seja, eles fizeram seus figurinos baseados em murais, em pinturas da época do que eles estão retratando, né? Ele também disse: embora haja partes em que tivemos que ser criativos devido à falta de registros históricos, essas escolhas foram feitas por contar adequadamente a história da Rainha Woo. O escritor Lee Byung-hak, deve ser assim, gente, eu não sei falar muito coreano, tá? Afirmou ainda: como você verá, esse drama não tem nada a ver com o Projeto Nordeste, projeto revisionista da China sobre a história e a situação das fronteiras no Nordeste da China. Ou seja, vai entrando aí toda essa problemática da relação da China e Coreia, que a gente sabe que está existindo ultimamente. Tanto que a coreano não faz mais participação em dramas chineses, não podem ir mais ao estúdio lá da China para fazer dramas, como fizeram em Presque, né? Vamos lá. Apesar dessas explicações, os internautas coreanos permanecem céticos sobre a precisão histórica do K-drama. Muitos trabalhos anteriores caíram no mesmo tipo de controvérsias, como Joseon Exorcist de 2021, da SBS, sendo cancelado após exibir apenas 2 episódios devido a tais problemas. Eles adoram cancelamento, né? Enquanto Ki-woo enfrenta uma tempestade de críticas, seu futuro fica em jogo, com espectadores e críticos questionando se o conteúdo provocativo e as liberdades históricas do drama podem sustentar sua grande ambição de recontar a história de uma das mulheres mais fortes da história coreana. Continuando aqui. Vamos lá, vamos lá. E aqui a gente vai ter peguei uma parte da Wikipedia que fala da recepção do drama, tá? Ó. Recepção do drama. As roupas e penteados e acessórios dos personagens principais foram criticados como anacrônicos e historicamente imprecisos por se assemelharem ao estilo da dinastia chinesa Qin e do período dos estados combatentes. Por exemplo, a aparência de Yoo Paso foi notada como muito semelhante a um personagem do Império Qin.
Os espectadores também criticaram o uso gratuito de cenas íntimas, alegando que ela frequentemente aparece deslocadas e interrompem o enredo. Ao contrário de canais de transmissões nacionais que limitam o conteúdo 19+, a ascensão das plataformas OTT na Coreia levou ao aumento de cenas vulgares e sujas que objetificam as mulheres e depende do valor de choque para ganhar audiência. As críticas notaram uma quantidade excessiva de violência degradante contra as mulheres. Uma cena frequentemente citada é quando o irmão mais velho, o novo rei, né, o Go Bakyu, dobra sua esposa sobre uma mesa e durante a relação sexual a empala nas costas com uma espada. Já vi essa cena, ele mata a própria esposa. Poucos minutos depois, ele esfaqueia uma parede em frustração, matando acidentalmente uma mulher do outro lado. E ordena que seus guardas cortem as cabeças de todas as empregadas restantes do palácio, né? Continuando aqui. Então, essas aí são as controvérsias e as críticas e as polêmicas que é lógico que ia envolver o Queen Who, né? A tentativa da Coreia de fazer uma coisa bem diferente, bem polêmica. Eu assistindo esses 3 últimos episódios, me senti vendo um pouco Game of Thrones e caraca, mano. E assistindo um pouco de Spartacus também, né? E sabe o que eu acho? Tudo bem por isso. Eu acho que você tem que ter... Eu tenho pena que a China não pode fazer um drama desse. Eu acho tão engraçado eles falando que eles estão querendo... A menina comentou, eles estão querendo roubar os dramas históricos chineses. O chinês nunca ia poder fazer um drama desse. Nesse estilo, nesse sentido tão pesado como esse aqui. E eu acho que a liberdade de você poder fazer algo extremamente pesado, pra mim, é extremamente positivo. Quem não quer ver, não assiste. Tanto que a censura tá lá. Você é avisado que há a violência, que há, né, a pornografia, vamos dizer assim. E você não consome isso, não queira que outras pessoas não consomem. É aquele negócio da pessoa que não gosta de uma coisa querer editar o que o outro vai assistir. Eu sou muito contra isso. Se você não gosta desse tipo de coisa, não vê. Agora, não queira que uma nação inteira, ou produtores, ou pessoas que queiram fazer uma obra de arte, uma história, não possam se utilizar de uma coisa só porque você não gosta. Senão, pra mim, o mundo não teria história de terror. Eu detesto filme de terror. Agora, porque eu não gosto, eu não vou querer que pessoas que gostam assistam, que tenham material pra assistir? Eu sempre penso muito nesse lado, mas eu vou ler o comentário de vocês pra falar um pouco mais do que eu penso. E esse negócio, pelo que eu sei de história, né? Pelo que eu conheço da história, China, Coreia, Japão, todos eles no seu passado, eles eram correlacionados. Ou seja, eles têm tantas semelhanças na culinária, você sabe que você pode encontrar um yakisoba na China e um yakisoba no Japão. Assim como a culinária deles é uma coisa mista, você tem várias coisas da culinária coreana que parecem sushis, né, que parecem culinária japonesa, e assim, por quê? Porque eles são uma cultura da mesma região que nasceram e cresceram juntos, né? E você vai ter essa mistura de tradições e culturas, como é na Europa, gente. A Europa, sempre a moda da roupa começava na França, ia pra Inglaterra, pra Itália, pra Portugal, né? Pra Espanha. E aí eles são as mesmas coisas. Houve um período grande da história, sim, que a Coreia era extremamente influenciada pela moda chinesa de roupa, de vestimenta. Assim como a Europa inteira se vestia como os franceses se vestiam, né? Tanto que até hoje os franceses, a França é considerado o berço do mundial aí da moda, ou quando você tem a moda da semana em Paris, é sempre aquela bafafá, porque a França, desde a época antiga até hoje, manteve a sua fama de ser o berço da moda ocidental. E ela era referida, os outros países copiavam as modas francesas. E a China, ela tinha uma predominância tão grande na época que ele falou aí dos estados combatentes, que a gente sabe que os coreanos, até mesmo os japoneses, foram influenciados pelas roupas chinesas. E tanto que a gente sabe que na era Joseon muda toda a roupa justamente para quebrar com essa influência chinesa em termos culturais de roupa, de vestimenta, sabe? Mas essa época que elas eram influenciadas pela China, no modo de vestir, existiu. E é histórico isso. Então, eu acho que esse tipo de reclamação de imprecisão histórica é muito mais uma birrinha, por causa de todo esse problema atual que a China e a Coreia politicamente vêm enfrentando um com o outro, né? Que é incompreensível, tá? Problemas econômicos, culturais que são atuais, a questão da China ser mais próxima da Coreia do Norte do que da Coreia do Sul, por questões políticas,
né? E não vamos entrar nesses méritos, eu até entendo. Mas a gente não pode transformar a birrinha atual numa mentira, uma imprecisão histórica que todo mundo sabe, né? Eu não preciso ser coreana e chinesa para saber que houve um período, sim, que a Coreia se vestia como os chineses. A Imperatriz Ki, tá aí para provar isso. E não teve problemas em relação a isso. Porque na época, a Impress Ki foi filmado na China. Você vê os palácios do estúdio Roginian lá, no Impress Ki. E não teve esse burburinho. Por quê? Porque naquele momento havia um clima de amizade entre chineses e coreanos. Tanto que vários atores coreanos estavam participando de doramas. O próprio Ji Sang-wook faz um dorama chinês, onde ele faz era de karatê, né? De artes marciais, que depois foi Yang Yang que fez. Eu não vou lembrar o nome da franquia. Inclusive tem até o Lei. O Lei era bem jovenzinho. O Ji Sang-wook fazia muitos pontas em dramas chineses, né? E isso se perdeu por causa dessa birra, né? Então eu acho que é mais uma birra atual do que necessariamente um comentário historicamente preciso. Porque eu acho que a precisão histórica tem que sim mostrar que a Coreia era influenciada esteticamente, culturalmente, da roupa pelo chinês, porque é uma verdade, né? Então não adianta por causa da birra de hoje, o anacronismo seria não mostrar isso. Por causa de hoje você tem uma polêmica entre os dois países, você não mostrar a verdade. É a mesma coisa que querer que nós, brasileiros, não mostrem nossa relação com... Digamos que a gente não falasse com Portugal hoje em dia. Brasileiros de Portugal brigaram. Portugueses brigaram. Aí a gente não vai poder mostrar a nossa cultura, o quanto ela é relacionada à cultura portuguesa, sendo que nós éramos colônia deles e vindo morar em Portugal, é que você vê mais ainda o quanto, embora diferente, nós somos muito parecidos, porque nós somos colônia deles. Nós falamos, inclusive, a língua deles. Então, toda a nossa cultura brasileira tem muitas influências africana, portuguesa, sabe? Não dá pra você desvencilhar disso. Você pega a roupa das baianas, por exemplo, da Bahia. Vamos dizer, a Brasil não fala mais com a África. E não vamos poder mostrar que a roupa da baiana lá do Nordeste e tal é influenciada por uma questão dos orixás ou da cultura negra. Gente, isso não funciona, né? Realmente é uma questão de você ser preciso historicamente e não botar mimimi, sabe? Numa coisa que você sabe que fez parte, sabe? Todos nós temos relações com outros países e trocas de culturas. Nós somos muito influenciados pela cultura americana, pelos Estados Unidos, por exemplo. Quantas palavras em inglês, roupas, esse negócio de calça jeans. Você acha que surge... Aqui eles chamam calça de ganga. É a mesma coisa que dizer, não, calça jeans é dos Estados Unidos, a gente não pode, sabe? Não pode mostrar. Se daqui a 1000 anos quiserem retratar a nossa roupa, vão mostrar a gente com calça jeans, que é uma coisa extremamente norte-americana. E a gente usa, porque a gente tem essa influência, né? Então, é uma coisa muito boba. A questão da roupa é muito boba. A questão do sexo eu falo mais pra frente. Deixa eu ler aqui os comentários, senão vai encher muito. Cris, lá vem os mimizentos falar mal do drama, puros e castos. Alô, lá vem o mimimi. Professora, não esquece o título, me ame, me mate. Shirley, boa noite, bem-vinda, está sentindo sua falta. Cristiane, capinar o lote, o povo está precisando. A Abel também pediu, né, eu vi a Abel mais pra frente aqui, falando, Abel, cadê o carimbo, Maíra? Manda esse povo carpir um lote. Já vamos começar, né, usando o carimbo aqui. Vai capinar um lote. Essas pessoas que não tem nada pra fazer, vai capinar um lote. Vai capinar um lote. Capinar um lote, ninguém quer. Capinar um lote ninguém quer. Isso é muito engraçado, né? Capinar um lote, gente. Cris, mas a roupa tem que ser chinesa mesmo. Também acho, né? Lu, Cris, as putarias na série da Netflix não choca, né? Pois é, gente, sabe? A classificação etária tá ali pra isso. Tu não quer, tu não assiste. Mas não pode querer que não exista. Sabe? Tu não quer, tu não vê. Não é pra mim. Eu prefiro... Vocês sabem que eu consumo dramas chineses históricos, que é uma coisa mais leve. Mas eu vi Spartacus, eu vi Calígula, eu vi Game of Thrones. Eu gosto do pesadão também. Assim como em anime. Tem anime super fofinho, coisa mais cuti-cuti de bebê. E tem uns anime, caraca, vai ver Death Note, entendeu? Vai ver Fullmetal Alchemist, tem outros muito piores, sabe?
tem pra todos os gostos, e é assim que tem que funcionar. E aí você escolhe se você vai ver ou não, de acordo com o seu gosto. Cris não tinha cortado relações. Lu, mudou agora, Maíra. Agora conta como a gente conta a partir do nascimento. Sim, eu vi que eles mudaram, mas eu acho que a classificação etária ainda ficou nos 19, né? A Sinopse é um livro. Cris, o período era quando a Coreia era unida com a China, né? Patrícia, mas na época em que se passa essa história, queriam os coreanos, não havia muita influência chinesa por lá. Aliás, a China também influenciou o Japão, a Tailândia e o Vietnã. Exatamente, exatamente. A gente não tá falando da era Joseon, onde você tem a unificação da Coreia, né? Você tá falando da era antes disso, né? Cristiane, na época dos reinos combatentes. Lucas, vou ver esse drama depois. Patrícia, a gente babaca e outras mulheres eram objetificadas. As mulheres eram objetificadas naquelas épocas. E, gente, eu vou deixar essa discussão da objetificação mais pra frente. Mas não é só as mulheres, é o que eu tô falando. Quando a mulher tá em cena lá fazendo pegação, tem um cara lá também. Sabe? Tem até cena de 2 mulheres, tem. Mas. E aí? Aí isso deveria ser visto como um ponto positivo, né? A relação entre 2 mulheres, pelo menos, é diferente, né? O pessoal gosta. Aí tem gente que vai elogiar isso, mas tem gente que vai criticar. Sabe? Porque quem viu aí sabe que você vê. É tão legal que vocês que já viram o episódio, por exemplo. Tem a cena do personagem de Shang-Yu sendo servido por várias mulheres. Mas no drama mais pra frente, se eu não me engano, no episódio 3 ou 4, tem uma mulher sendo servida igualmente por outros caras. Ela já é uma rainha, ela é uma líder ali do feudo dela. E ela tem um monte de carinha ali também servindo ela de, sabe, de capacho. Tem os 2, tá? Ou seja, eles ainda se preocuparam com isso, de jogar dos 2 lados, que tanto o homem poderoso tá ali sendo servido por várias mulheres, como a mulher toda poderosa tá sendo servida ali por vários homens. Né, Cristiane, mas a Ásia toda tinha os hábitos chineses pela cultura, reclamar de roupa é o fim também. A cultura chinesa influenciava? Claro, gente, a cultura predominante naquela área, até por uma questão populacional e de tamanho. Olha o tamanho da China, olha o tamanho do Japão e da Coreia. Né? É até uma questão olha o tamanho da potência, né? Professora, queria ver ela com o nosso rei das ostras, ia ser demais. Regiane, lindo, professora. E ela também não faz drama de fantasia, gostaria de ver. Patrícia, nada a ver, tem mais enredo e história do que muitos dramas coreanos nos últimos tempos. Lu, falta de estudar ao invés de ficar muito na internet fofocando. Cris, só na era Joseon que eles romperam pra pior, né? A roupa piorou também, acho. Eles romperam pra roupa de quadrilha. Pote, nessas questões históricas, penso que ninguém mais do que os coreanos para opinar sobre a precisão histórica. Eu não acho porque eu acho que... Eu sou uma historiadora, eu estudei história de tudo que é país, sabe? Eu não acho que o brasileiro é o melhor pra falar, por exemplo, da história do Brasil. Talvez os portugueses sejam melhores pra falar da nossa história do que nós mesmo. Porque nós somos colônias dos portugueses. Então, pra falar da nossa história antiga, talvez o de fora seja melhor. Você sabe por quê? Porque entra a questão do nacional, do espírito nacional, de você querer se diferenciar do outro pelas suas características. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Por exemplo, quando nós mesmos escrevemos nossas histórias, todo país quer o quê? Engrandecer as suas características, ser melhor do que os outros. Então, você tem uma visão tendenciosa, certo? Para querer se melhorar. É igual aquela eterna briga de quem inventou o avião. Foi um brasileiro ou foi um americano? Os americanos ensinam nas escolas deles que quem inventou o avião foi os 2 irmãos americanos lá. Os brasileiros ensinam nas escolas brasileiras que quem inventou o avião foi, né, o Santos Dumont. Você tá vendo? Por quê? Porque cada um vai engrandecer o seu lado. Nesse sentido, você acha que os americanos sabem mais sobre a história do avião do que nós, ou nós sabemos mais da história do avião do que eles? Tá vendo? A história, ele tem esses embates, que é o quê? A visão tendenciosa que cada país vai ter para puxar o seu próprio saco. Então, na verdade, quem tá de fora, às vezes, enxerga muito melhor. Porque não está envolto nessa questão da briga da nacionalidade, do nacional, de vangloriar mais a sua nação. Por exemplo, os portugueses sabem muito mais da nossa história antiga do que nós. Porque eles que vieram e colonizaram o Brasil. Então, às vezes, coisas que a gente pode ver historiadores brasileiros falando para puxar o saco do Brasil, ou seja, até falando mal de Portugal e tal, não sei o quê, porque aí rola uma rusguinha, né, que os portugueses vão ver por um outro prisma. E eu acho que eles têm todo o direito de falar, né?
Então, eu acho que na verdade, quem tá de fora, às vezes tem uma visão mais neutra. E eu acho que, como uma historiadora, questão histórica, todo mundo pode se meter. Senão eu não tinha estudado. Pra que eu estudei história do mundo inteiro se eu não vou poder falar? Tá entendendo? Então eu acho que não existe lugar de fala. Eu não acredito nisso em questão histórica. Senão você não tem pra que estudar história na minha faculdade, é inútil. Tá entendendo? Porque quando você faz faculdade de história, eu não estudo só a história do Brasil. Então, eu sou totalmente contra essa história de lugar de fala em qualquer situação e muito menos em história. Porque você pode, sim, ser muito melhor informado, historicamente falando, do que uma pessoa da própria nação. Porque nem todos vão... por exemplo, eu como uma historiadora que estudei história, posso saber muito mais de história portuguesa, e sei, do que o próprio português aqui que não estudou isso, só fez escola normal. O que ele aprendeu na escola normal, aqui, né, não a profundidade com que eu sei de história portuguesa. Porque ele vai aprender aquela matéria mais básica no colégio. E a maioria dos coreanos aprende a matéria básica na escola. A gente não sabe quanto isso é influenciado ou não, sabe? Porque isso está vindo do público de internet. Ou seja, não são os historiadores. Os historiadores, na verdade, é o contrário. A série falou que usou os historiadores para fazer as roupas e tá o público reclamando. Ou seja, aquele público que não é historiador. Que é o público da internet, o cara que vai reclamar na internet. Que provavelmente está levando mais a sua relação pessoal com a China hoje em dia do que necessariamente a precisão histórica. Porque você acaba sendo tendencioso porque você quer defender o seu lado, né? Então, não existe esse negócio de lugar de fala em história. Senão, a gente tem historiadores americanos especialistas em história russa. A gente tem historiadores russos especialistas em histórias portuguesas. A gente tem escritores americanos especialistas em histórias do mundo inteiro, né? Não tem essa questão de nacionalidade quando você está falando de história, tá? Não tem lugar de fala. Isso não existe. Lu, Cris, as roupas feias de época. Cristiane, o povo que ridículo, capinar um lote urgente. A Cris, Lu, Mendonça quiseram romper e causou para pior, né? Patrícia, na minha opinião, isso tem mais a ver com uma guerra comercial do que uma preocupação histórica. Também acho. Eu acho que é mais uma guerra de ego do que necessariamente... Não tem nada de precisão histórica. De novo, nenhum historiador falou isso. Você tá vendo que são comentários da internet de público. Esse público... 99,9% deve ser de gente que nunca estudou história como faculdade. É história no colégio, sabe? E as histórias de colégio, elas são extremamente tendenciosas para a sua história. Foi o que eu falei da história do avião. Nos Estados Unidos, as crianças aprendem na escola que quem inventou o avião são os irmãos americanos. E no Brasil, as crianças brasileiras aprendem que quem inventou o avião foi o Santos Dumont, brasileiro. Tá entendendo? Agora, isso quando você faz faculdade... é uma discussão muito mais profunda. Que nunca uma pessoa que só estudou história na escola vai ter essa discussão, né? Que povo burro, mas esse período é dos reinos combatentes. Lu, ainda bem que a China rompeu com os mongóis e levaram a melhor. Cristiane, tipo anos 50, BR, Argentina, Uruguai, vestiam roupas parecidas. Uai, exatamente. Cristiane chocada com esse povo. Lu, Cris, eles brigavam por território e um povo que queria dominar o outro. Patrícia, com certeza degolar um monte de servo não era feito naquela época. Patrícia, todos tinham direito de trabalhista, né? Não rolava matar o pessoal à torta e à direita, né? Com certeza, gente. Ai, meu Deus. Né? A Cristiane falando, Lu, exatamente, mas as roupas culturais são parecidas, a China influenciou a Ásia toda. Exatamente, mudou para pior, quem foi o dono que rompeu. Patrícia, vamos ser sinceros, as roupas chinesas são mais bonitas? São bem melhores, eu também acho. Já falei isso aqui, não tenho dó nenhuma de falar. Patrícia, Era de Joseon eu não curto, eu acho horrorosa as roupas da Era de Joseon. Acho horrível, já falei isso aqui e vou continuar dizendo. A Lu, Patrícia, concordo também. Professora, não só vestimentas e cristas, muitos traços chineses, só na Era Joseon que a Coreia se desvencilhou. E se desvencilhou, gente, entre aspas, você nunca se desvencilha 100% de uma influência cultural. É o que eu tô falando assim, como o Brasil hoje. Você pode falar, nós desvencilhamos, nós somos independentes dos portugueses. Mas tudo aquilo que a gente já tem parecido com eles, a gente não vai deixar de ter. A culinária é sempre um exemplo disso, né? Você tem rompimentos, mas a culinária continua lá. Que eu falei, você vai achar um yakisoba na China, no Japão, na Coreia, né? Lu, como diz a Cris, a roupa de quadrilha. Verônica, eu não estou na vibe desse drama agora, mas quem quiser que veja seja feliz, exatamente. Patrícia, vamos proibir os pastéis de Belém?
Os bacalhados, os bolinhos de bacalhau, dançar, ouvira e ter o grupo de dança folclórica. Lu, a roupa brasileira é tipicamente a tanga. A Cris, pois é, que povo idiota, meu Deus. Preguiça de mimimi, diz a Carolzinha. Lu, vamos usar tanga. Patrícia, chega de botar o nome do Manuel Joaquim, vamos trocar para o Biratã e Guarani. Professora, por falar nisso, a Coreia do Norte está perdendo crianças por assistirem K-dramas e ouvirem K-pop. Sim, né? Tem essa discussão, né? Gente, meu nome é Maíra. Maíra é um nome indígena. Eu sou... Olha pra mim. O Brasil é tão incrível na questão da miscigenação, né? Eu sou uma pessoa descendente de índio. Você olha pra mim e você não diz. Meu nome é indígena. Minha mãe tem nome indígena. Iracema, Maíra, né? O meu marido é descendente... você olha pro meu marido e você vê um índio. Porque ele fisicamente já é mais próximo à descendência dele. A mãe dele é uma índia completa, sabe? A mãe dele é índia. Eu tenho a descendência, ele tem a descendência direta. Então, e ele é André, que é um nome o quê? Né? Ocidental. Tá vendo? Eu que tenho menos descendência indígena, tenho um nome indígena. Isso é a questão das influências, tá vendo? E tudo bem por isso, cada um faz... a mãe dele, por mais índia que fosse, escolheu um nome que não era indígena, e minha mãe, por mais que a descendência indígena tivesse distante, ela escolheu um nome indígena pra ela, assim como é o dela. Pra mim, quer dizer, um nome indígena pra mim, pra minha irmã, assim como é o nome dela. Gente, eu estudei História da Moda nos anos de 1207. O exército de Gengis Khan atravessou a Grande Muralha, contornando-a e chegando à China. Dali pra frente foi uma mistura só de tudo, exatamente como é no Brasil, quando eu tô falando de mim. Eu tenho gente preta, branca, portuguesa, italiana, índio, tudo na minha família. Eu não pareço uma índia, mas eu tenho nome indígena, né? Por quê? Porque essa questão da influência, você não se desfaz disso. A gente é muito fruto disso. Toda a nossa culinária nacional tem essa mistura toda da culinária africana com a portuguesa, com a indígena, e faz a nossa comida ser maravilhosa, que a comida brasileira é maravilhosa, né? Professora, eu também achei um pouco chocante, claro, mas a parte que apareceu as mortes não chocou? Só a nudez? Que hipocrisia. Pois é, e aí a gente tem, às vezes, séries que tem mortes super chocantes, e o sexo é o que mais choca? Por quê? Também eu já me faço essa pergunta. Lubel, exatamente, quando a gente conquistou a Ásia, que chamava Mongólia, era tudo uma coisa só. Bel Cristiano Silva, eu já vi filme sobre ele, mas drama também é meu sonho. Professor, exatamente, Bel, isso mesmo. Cris, Lu falando pra Cris, também compartilho desse sonho, grande Gengis Khan, Bel, mas eles nunca vão fazer, pois seria uma humilhação para o povo chinês, que foi subjugado. Lu, assisti o filme e chorei muito com a biografia do Temujin, é isso? O cara raçudo. Isso é triste, né? Por exemplo, o chinês não contar a história de alguém que derrotou ele, por exemplo. Sabe? O que outros países fazem. Por exemplo, teve o filme de Napoleão há pouco tempo. Sério, foi feito pelos americanos. Os americanos não têm nada a ver com a história de Napoleão da França. Mas os americanos fizeram o filme de Napoleão. É lógico que eles podem, sabe? O Brasil teve uma novela brasileira que se passava na Idade Média. O Brasil nunca teve era medieval, mas os brasileiros fizeram uma novela passando na Idade Média, e tudo bem por isso. Sendo que o Brasil nunca viveu a era medieval. Nunca tivemos essa experiência como nação, né? Mas isso não impede que a gente possa contar uma história fictícia que se passa na Idade Média, né? Cris, o próprio tem aquela série americana que conta a história da fábrica atômica lá que explodiu. Esqueci o nome. Vocês vão lembrar. Esqueci o nome. Mas foi uma série americana feita por uma história que não é dos americanos, né? Chernobyl. Chernobyl, tá? Gente, pode. O americano fez Mulan. É um lixo o filme da Mulan, mas fizeram, tá? Cris, e como o espírito coreano é nacionalista, não quer sinal dos chineses nele. Patrícia, sim, Maíra, você acabou tendo um sentimento tendencioso. É difícil ser imparcial. O ideal é ter várias opiniões e tentar chegar a uma conclusão. Patrícia, exemplo, nós vemos Napoleão como um tirano, FDP, mas para os franceses é herói nacional. Exatamente. Nunca que a França vai fazer um filme deturpando o Napoleão. Mas os americanos já podem fazer, sendo mais sinceros com o que ele realmente foi, vamos dizer assim. Por exemplo, um personagem complicado é o da Alemanha, né? O bigodinho da Alemanha, vocês sabem de que eu tô falando, não vou falar o nome dele aqui, porque a plataforma não gosta muito. É difícil, a Alemanha vai contar a história dele de uma maneira, o americano de outra, não sei o que de outra, e todos podem fazer uma história sobre o bigodinho da Alemanha, né? E aí, lógico que cada um vai ser tendencioso para o seu lado, né?
Patrícia, a mesma coisa, o Vlad Tepes, ele era um monstro para os muçulmanos, para os outros europeus, mas para os romenos ele era um herói nacional. O repórter, os sentimentos nacionalistas condicionam a nossa compreensão e interpretação, mas em termos de tradição cinematográfica, as produtoras coreanas estão a apropriar-se das tradições dramáticas chinesas. Eu não acho. Porque o chinês... Você tá vendo, Queen Hu? Desculpa, querido, o chinês nunca ia fazer um drama desse. Nunca. Eles não têm nem a liberdade pra fazer um drama desse jeito. Não tem nada a ver com os dramas de época chineses. Nada. Eu tô assistindo. Eu sou uma pessoa praticamente especialista em dramas de época chineses. É o que eu mais assisto há anos, sabe? Desde, sei lá, tem o que, uns 10... desde 2017, que foi The Princess Wen, 2016. Né? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 anos vendo dramas históricos chineses. Nada é parecido com isso aqui do Queen Hu. Não tem nada a ver. E mesmo que tivesse, qual é o problema? Quantas séries chinesas, quantos dramas chineses não são regravações e cópias de séries americanas? Que copiam, readaptam ou são extremamente influenciadas por séries americanas. A China, há pouco tempo, inclusive com o primo, fez uma refilmagem do Good Doctor. Que, ó, em princípio é uma série coreana, que eu saiba isso, o Good Doctor original é coreano, ganhou uma série americana e ganhou uma série chinesa. Todos gravaram o Good Doctor, que é o doutor autista, o médico autista. Qual é o problema nisso? Eu não vejo problema nisso, tá? Desde que seja feito tudo dentro da legalidade, que você está usando uma obra, você deve pagar, né, ali os direitos da obra. Agora, você como um produtor de conteúdo ser influenciado por outra pessoa, qual é o problema? Quantas pessoas são influenciadas pelo Spielberg? Outros diretores super famosos americanos, sabe? Por exemplo, o Guilherme Del Toro é super influenciado pelo Spielberg. O Guilherme Del Toro é um diretor espanhol, o Spielberg um diretor americano, e o Del Toro ama o trabalho do Spielberg, e isso influenciou ele como diretor, como direção. Tudo que você vê ali no Del Toro, que ele gosta, ele fez Hellboy, por exemplo, ele gosta dessas coisas dos monstros, ele foi muito influenciado ali pela questão dos Star Wars, aquelas figuras meio extraterrestres, feitas de forma prática, né? Então, todos os diretores, os criadores de material cultural, de cinema, série, eles têm as suas influências. E isso não é crime. Em lugar nenhum do mundo. E ao mesmo... E é o que eu falei, e se fosse? Mas no caso não é. O chinês nunca faria um drama dessa maneira. Justamente pela questão da pegação. Falando agora da questão da pegação. Cara, não gosta, não assiste. Mas não queira tirar de quem gosta de uma coisa mais pesada, ter o pesado pra assistir. Eu adoro True Blood, eu adoro Spartacus, eu adoro Game of Thrones. E eu acho que se você tira isso dessas séries, você perde muito. Porque te mostra, igual o filme do Calígula, te mostra a crueldade nua e crua de como as coisas eram. Pra parar de ficar... O que as séries chinesas fazem, às vezes não é nem por livre vontade, mas é por causa de censura, é purificar um pouco o passado. É como se todo mundo fosse muito bonzinho e bonitinho. Até a maldade, ela é polida, porque ela tem que ser mais amena. Eu entendo isso, eu não tô reclamando disso. Mas o passado é muito mais cruel do que a gente vê nessas histórias. E de vez em quando você se dá de cara com isso, é um choque, mas é um choque necessário pra você lembrar de como as coisas realmente eram. Eu não acho que aqui é à toa, as cenas são jogadas, sabe? Eu acho que é pra te mostrar como as coisas realmente eram. Algumas pessoas vão gostar, outras não. Umas pessoas podem lidar com isso, outras não. E aí é a sua escolha individual como ser humano. Vou assistir ou não vou. Calígula é um filme pesadíssimo. Não é pra todo mundo. Não é todo mundo que vai conseguir ver aquilo. E é 100 vezes mais pesado que Queen Hu é fraco, desculpa. Tá? Quando falou, tu vai ficar chocada quando ver a cena do terceiro príncipe. Desculpa, assim, fraco. Já vi coisa muito pior. Tanto em Spartacus como em Calígula. Sabe, pra quem é acostumado a ver o pesadão mesmo da história, como eu, já assisti muitas séries muito pesadas, filmes muito pesados, e já estudei livros que contam verdades muito pesadas, porque fiz faculdade de história, isso aqui é fraco, é leve.
perto dos doramas, é pesado, sim. Né? Perto dos doramas que a gente tá acostumado, é pesado. Mas perto do pesado é leve. Ele tá ali no meio termo, pra mim. Agora, é uma coisa que, por exemplo, o cinema coreano já explora. Quem viu Frozen Flowers, por exemplo, tem umas cenas muito parecidas. Né? Então o coreano já vem fazendo isso há bastante tempo. Quem viu o filme do Lee Jung-gi, que ele fazia o palhaço, né? Também tem cenas muito pesadas. Então a Coreia meio que já faz isso nos filmes. E agora decidiu fazer numa série. E eu não acho isso um problema. Eu acho muito louvável a liberdade que eles têm de fazer, de expressão, assim como os Estados Unidos têm, o Brasil tem. O brasileiro já fez muita coisa muito baixo nível também. Agora, se você acha que é baixo nível, não assiste. Agora, se você quer, você assiste. É questão de ter para todos os tipos de público. O que eu falei, por mim não existia um filme de terror, porque eu detesto. Mas eu não posso impedir que pessoas que gostam de ver filme de terror tenham seus filmes de terror para assistir, por causa das minhas vontades egoístas. Né? Regiane, não mexe no meu bolinho de bacalhau. Shirley, eu tenho tendências indígenas, meu nome é americano, não é, Shirley? Patrícia Chernobyl. Patrícia, verdade. Eu acho que nem os filmes chineses conseguem ser chocantes assim. Não, o chinês não tem liberdade pra fazer isso aqui, gente. Não tem. Eles não podem fazer uma série como essa. Não tem condição. Regiane, sim, remakes são como os na Ásia. Hoje no grupo estávamos falando de um drama inspirado num filme da Netflix. Porte certo, certo. Todos os países fazem remakes de séries e filmes de outros países, americanos, coreanos, chineses. Mas há gêneros que são únicos e próprios de um país. O gênero Western, o Xianxia. O Xia, eu não acho que nada é exclusivo, único de um país. Se o brasileiro quiser fazer um Xia, ninguém vai poder proibir. Um brasileiro louco acordou no dia seguinte e quer fazer um Xia. Assim como os chineses acordaram fazendo anime. Anime é uma coisa basicamente japonesa. Os chineses hoje fazem animes. Eles não podem fazer anime porque foi o japonês que inventou os animes. Os chineses hoje fazem muitos animes. E aí? É uma coisa que não é deles. É uma coisa única do país. Até então era único dos japoneses. Os coreanos fazem animes. E aí? Você pode até mudar o nome. Mas os chineses não tinham mangá, agora eles têm. Os chineses não tinham animes, agora eles têm. Quando é você, você pode. Quando é os outros, não. Tá vendo como tudo é um jogo de interesse? Gente, nada se cria, tudo se copia. É assim que o mundo funciona. Tudo é influência. E tudo bem por isso. O anime é original japonês. Mas agora, hoje em dia, a Coreia faz, a China faz. Inclusive, a China tem mangá. Eles não chamam de mangá, é manhua. Mas aquilo é um mangá. E aí? Tá vendo? Cultura é assim, gente. Ela se entrelaça, ela se mistura. Não tem proprietário. Cultura não tem proprietário. Essa é a graça da cultura. Como eu falei, brasileiros nunca viveram a Idade Média, mas podem fazer uma novela sobre a Idade Média. A cultura é isso, é a liberdade de você falar do outro, fazer do outro, copiar, se vestir como o outro. Cultura é isso. E a cultura é livre. E por mais que hoje em dia tentem falar que esse negócio de lugar de fala ou de objetificação da mulher, isso é papinho pra quem quer, historinha pra quem quer cercear a liberdade do outro. Do outro ter opinião, do outro criticar, do outro poder criar. Isso é censura. Ai, a mulher está sendo sexualizada, não sei o que, é papinho. É censura. Porque o homem também é. O que a gente procura nos mini-dramas, minhas queridas? Ver os caras sem camisa. Isso não é sexualização dos homens? Ué? Por que nós, como mulheres, podemos querer a sexualização masculina? O cara gostosão, sem camisa, o clã dos tudo. Por que os rapazes não podem ter a clã das tuda? Eu não sou hipócrita a esse nível, entendeu? Eu quero ver homem bonito e gostoso na minha tela. Peladão, de preferência. Por que eu, como mulher, posso? E um cara, quando quer também, está sexualizando as mulheres. Então, deixa o cara sexualizar a mulher. Eu sexualizo meus atores, meus personagens. Quando eu quero buscar isso, eu busco isso. Quando eu falo do clã dos tudo, quando eu vou ver um drama do tudinho, o do tudico, do tudão, do tudo, se o Daigozen não tirar a camisa, eu vou ficar puta da vida. Entendeu? Então,
Por isso que pra mim isso não existe. Todos nós, como homens, mulheres, ou dependendo da nossa sexualidade, vamos procurar ver aquilo que é bonito dentro daquilo que nos atrai. E isso tem que ser usado para entretenimento, sim. E a gente vai correr atrás disso, sim. E se eu posso, o cara também pode. É o que eu falei. E as cenas aqui, nesse drama, quem assistiu, tem os dois. O Ji Sang-wook, maravilhoso, lindão, tá lá com o corpão todo de fora, peladão. E é o que eu falei, tem ele sendo servido, depois tem uma mulher sendo servida por um cara lá. Eu falo na relação ali sexual, entendeu? Então, tudo bem por aí. Tem duas mulheres se pegando. Aí, pro povo aí que é LGBT. Olha, tem de tudo um pouco. Né? Então, é o que eu tô falando. As pessoas, às vezes, têm que olhar pra si mesmo e é um pouco de hipocrisia, no meu ver. Porque todo mundo pega a influência do outro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ser livre pra fazer o que quiser. Sabe? Então, o chinês, é o que eu falei, o chinês é o primeiro a pegar anime e mangá e fazer seu anime e mangá. Então, por que as pessoas não podem fazer o Xia, Shanxia, não sei o quê? Lógico que pode. Não existe lei que proíba de você fazer. É o que eu falei, se um brasileiro amanhã quiser fazer um Xianxia, ele pode. Só com brazuca. Sabe? Assim como, por exemplo, o Spielberg pegou o western americano e transformou... E criou Star Wars, que é uma história de faroeste no espaço. Olha que legal. Super criativo. Star Wars, mas vocês já viram o que é Star Wars? Vocês sabem o que é o Darth Vader? O Darth Vader é um samurai. Ele tem roupa de samurai, um capacete de samurai. Os Jedi são os samurais. Quem conhece Star Wars sabe que todos os Jedi... O Darth Vader tá na tua cara. A roupa dele é uma armadura samurai moderna, eletrônica, computadorizada, mas é uma armadura samurai. Os Jedi são os samurais. Eles vivem toda a doutrina samurai e lutam com espadas. As roupas... Pega o Obi-Wan, o Anakin, as roupas são... Gente, pega a Padmé, a Amidala, quando ela é a rainha de Naboo, ela tá vestida como uma oriental. Vocês que viram aí a prequel. Então, esse tipo de jogada de influência, todo mundo tem, pra qualquer obra. Sabe? O Spielberg é viciado em filmes de japoneses antigos de samurai. E aí ele pegou essa influência e criou uma ópera espacial, onde ele misturou coisas dos samurais japoneses com coisa do Velho Oeste e criou Star Wars. Olha que maravilha, que coisa linda que a cultura possibilita. É igual o sushi de tapioca. Existe no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um lugar chamado Oxente Sushi, que só faz sushi de tapioca. Isso só é possível no Brasil, onde você misturou a culinária japonesa com a culinária nordestina e fez o Oxente Sushi, onde sushi são com tapioca. Olha que legal, olha que, sabe, que massa, né? Então, a cultura é isso, é a mistura. E o legal da cultura é você misturar. Patrícia, e quantos dramas coreanos e chineses são baseados em mangás e animes japoneses? Hana Yoridango, o Japão, pelo pouco que sei, foi um carrasco para a China e Coreia, todo mundo usa o material deles. Exatamente. Quando é de bom gosto, né, de bom uso, o pessoal usa, exatamente, Patrícia. Todos os Meteor Garden da vida são baseados em um mangá japonês, que é o Hana Yoridango. Easy, essas cenas dos dramas não me chocaram, porque eu imagino que na época era bem pior, também não fiquei chocada. Patrícia, eu acho que todo mundo tem liberdade criativa. Se o país vai conseguir fazer uma coisa que preste, são outros 500. Exatamente. Também a liberdade nem sempre traz vamos dizer assim, uma boa história, uma boa realização do contexto. Mas até aqui, o que eu vi, eu gostei bastante. Patrícia, o live action americano do Death Note foi feito por americanos. Ele tem o direito de fazer, só que foi uma bosta. Exatamente. Como o Dragon Ball foi uma bosta. A Patrícia, vou mesmo, jamais, queria desver. Death Note eu queria desver, Dragon Ball, o filme americano, eu queria desver. Exatamente, nem toda adaptação vai ser bem feita, vai ser um lixo. Mulan, pra mim, o filme é um lixo. Desculpa. O anime não, a animação é muito melhor. Né? Regiane, eu só queria que os portugueses tivessem dominado o mundo e todos falassem português pra facilitar a sua vida, né? Easy, é só ver as fãs de K-pop, a mulherada é tudo tarada com os tanquinhos dos caras, não é? Gente, existem vídeos de garotos do K-pop só focando no pincel e no golfinho dos caras. Vocês sabem que tem isso. Vocês sabem. Né? Cristiane, esse novo do Richard Lee sem queima revoltada, pois é. Patrícia também acha, Maíra. Viva os descamisados. Pois é, você é hipócrita, cara, sabe?
Tem um clã do estudo no meu canal, entendeu? Quem sou eu pra falar que a mulherada não pode aparecer peladona, pagando peitinho? Deixa os homens ver os peitinhos. Eu quero ver os peitinhos dos meus caras. Eu sou muito liberal, gente, desculpa. E eu acho tão hipócrita a mulherada comentando certas cenas e se deliciam com as danças sensuais dos dançarinos do K-pop. Também acho. Aí vai falar das saias curtas das meninas dos K-pop. Aí quando o cara tá dançando sem camisa, não reclama. Porte o gênero western sem ser do espaço social e físico do oeste americano, deixa de ser western. Mas é o que eu tô falando, mas a influência é usada. Por exemplo, se o brasileiro fizer um uxia, não vai ser um uxia. Vai ser um oxente sushi. Vai ser um oxente uxia. Um uxia brazuca. O brasil uxia, sabe? Como o K-pop, C-pop, J-pop, cada um tem a sigla aí. Japão, Coreia, China, mas todos têm. Onde começou? Quem é o dono? Não tem dono, gente. Quem começou fazendo filme de terror? Que país começou fazendo filme de terror? Todos os outros países fazem. Tem um dono? Não tem dono. Cultura não tem dono. Esse que a gente tem que... Não existe isso de lugar de fala em cultura. Cultura não tem dono. Tudo é influência para as outras pessoas fazerem coisas parecidas ou beber daquela fonte para criar algo novo. A riqueza da cultura é isso. Você criar algo novo a partir de coisas que já existem. E dar uma releitura a coisas que já existem. Ou misturar, como fez Star Wars, um monte de coisa que não tinha nada a ver e criar uma obra incrível. A cultura é isso. A riqueza da cultura tá aí. Se você acaba com isso, você acaba com a cultura. Porque a cultura é troca. É influência. E a gente, como brasileiro... mais ainda a gente sabe como isso é verdade, porque nós somos puro berço cultural de várias coisas, porque a gente é um mar de miscigenação. Que eu falei, olha pra mim, eu sou um descendente indígena. Olha mesmo, branca desse jeito, com um nome indígena, com cara de branquela, com cabelo cacheado de sarará, sabe? Eu sou uma descendente de índia branca com cabelo mais voltado para pessoas de pele escura, que é o cabelo cacheado. Eu sou Nós, como pessoas, somos a exemplificação do que a mistura é capaz de fazer. E somos um povo lindo justamente por isso. Os brasileiros são lindíssimos, né? Josefina falou da minha cidade, Campo Grande. Eu morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por muito tempo. Né? Por isso que eu falei, gente, então é isso aí a polêmica. Eu acho a discussão super legal. Eu realmente não vejo problemas em as pessoas se inspirarem ou basearem em outras coisas. Tentar fazer algo parecido com outra cultura. Eu acho que tem que ter pagação de gente pelada para homens e mulheres. E eu acho que se o negócio já é mais 19, você não vai... É igual... Eu fui ver o Wolverine e o Deadpool no cinema. Super violento. Não é pra criança. É mais 18 o filme. É mais 18. Eu estou indo ver um filme mais 18. Eu quero ver coisas para mais 18. Se eu chegar lá e não acontecer nada, eu vou ficar pau da vida. Sabe? Eu vou falar, por que a criança não pode entrar aqui então? Só serve ser mais 18 ou mais 19 com o cara na Coreia se me entregar uma coisa que é mais 18 e mais 19. Tem que ter a polêmica, a cena, a violência, a pegação. Tem. Pra isso você tem a classificação etária, né? Gente, eu sou assim. Desculpa. Vou continuar aqui, vamos lá. Porque esse assunto não rendeu, mas foi legal. É uma discussão que a gente pode ter na live de sábado também. Vou pedir a opinião aí do pessoal que vai estar aí comigo. Porque vocês sabem, gente, essa é a minha opinião. Eu sempre sou muito forte nas minhas opiniões, mas eu respeito a opinião de todos. Não necessariamente eu concordo, mas eu respeito. E eu tento, com argumentos, mostrar o meu ponto de vista. É isso que a gente faz aqui nesse canal, né? A gente vai discordar, sempre de forma muito educada, muito legal, porque eu sou muito a favor da questão do debate. Peraí que eu saí da live aqui no meu celular e eu preciso acompanhar aqui a live. Terminando aqui de ler os comentários. A Regiane, Sushi, Romeu e Julieta, sim! Porte, claro que todos sabemos que a cultura implica liberdade criativa, interação cultural, etc. E isso é bom, irreversível e humano. Exatamente, essa é a minha opinião. Isso aí não tem como deter, por mais que as pessoas estão tentando deter isso, né? Eu sou a primeira a olhar os pincéis nas calças largas do K-pop, tá vendo? Aí a gente vai falar que as meninas não podem estar pagando saia curtinha? E quando segura no pinto, então é um delírio coletivo. Patrícia, gente, vocês sabiam que o Western, né, foi baseado nos antigos filmes japoneses? Quem viu o Westworld, lá eles explicam isso, o famoso faroeste macarrone. Sim, é o que eu falei, tem uma influência dos filmes de samurais, né? Patrícia, os 7 samurais, exatamente, que é a influência do Spielberg.
É influência. Eu até falei, gente, eu falei totalmente errado, tá? Desculpa ter falado errado. O Gervásio vai me matar. O Spielberg não é criador de Star Wars. Eu não sei se eu falei isso, mas se eu falei, é uma merda do caramba que eu falei. É o George Lucas, tá? É que eu sempre... Eles são muito amigos, eu sempre confundo os dois. Se eu falei isso, estou me retificando aqui no final, foi um lapso realmente de trocar nome. O George Lucas, que criou Star Wars, ele se baseou tanto na questão dos samurais, quanto na questão do faroeste, né? Eu tava falando do Spielberg, eu não sei se eu falei que foi o Spielberg, mas eu acho que eu não citei. Eu falei quando criaram Star Wars, mas se eu falei merda, né? É o George Lucas, o Spielberg é o cara amigão do George Lucas, né? Mas eles têm outras influências no caso, né? Então eu falei totalmente errado. Quando eu falei do Guilherme Del Toro também, eu tava falando do George Lucas. Fazendo retificação no final do vídeo. Eu trocando os nomes. Eu ando com isso, sabe? De trocar os nomes das pessoas. Mas faz parte, sabe? Tá vendo como a gente é falho? A memória às vezes falha. Tudo que eu falei de Star Wars é o George Lucas, né? A Lucasfilm e tal. Não era o Spielberg, no caso. O Spielberg é outra coisa, outra influência, são outras coisas. Quando eu fui falar do Guilherme Del Toro, eu queria falar do Lucas, tá? Pode, claro que as influências são usadas, ainda bem. Só estava a referir-me a esses gêneros fortemente marcados geograficamente e culturalmente. Sim, que são marcados como o anime e o mangá, mas que outras pessoas hoje em dia fazem. Você tem até mangá americanos, né? Tem uma coisa muito legal, não sei se vocês sabem, existem mangás da Marvel. Teve uma época em que a Marvel fez que os japoneses, contratou os japoneses para fazer versões mangás do Homem de Ferro, né? De personagens americanos. Isso é muito legal, sabe? Olha que legal. A gente sabe que tem mangás e animes de personagens que são naturalmente americanos, né? E a gente tem animações que são híbridas. Você quer ver? O Thundercat é uma animação híbrida entre a animação americana e anime. Thundercat é um híbrido. Então, olha que legal que saiu um anime que era muito famoso há um tempo atrás, né? O Thundercat era esse híbrido americano e japonês. Muito legal. Né? Então, eu sou muito a favor disso. Desculpa, gente, falei muito. O Gervásio ver esse vídeo vai querer estar me matando. Ainda bem que eu ainda reparei o meu erro durante o vídeo. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver onde eu tô. Vamos para a próxima fofoca. Patrícia, nessa temporada tem um anime de Esquadrão Suicida. Exatamente, o pessoal faz anime, né, de coisas americanas. Eu acho isso o máximo.